Olá, boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu sempre demoro para achar a carinha mais adequada para uma live. Gente, eu sempre demoro. Aí eu boto a cara da cara verde, daí eu boto todas as carinhas aqui disponíveis até achar a bendita da carinha certa. Tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? É um prazer estar com vocês nesta segunda aula, né? Na nossa semana do profissional micropigmentador. Sem delongas, eu preciso dizer que vocês viram, hoje eu tô de turbante, de azul com azul. Vou utilizar mais os meus turbantes. Fiquei um tempo aí sem usar e agora eu vou usar mais. Acho que eu voltei a gostar de turbante. Bom, hoje nós temos uma live incrível. Quer dizer, na verdade todas as lives são incríveis aqui, né, gente? Não vamos mentir. Todas as lives dessa semana foram pensadas com muito cuidado para vocês e aceitas com muito carinho pelas minhas queridas amigas. Então, aí, curso, já, gente, o meu curso já sai do forno, então fiquem atentos, tá? E vai ser aí para todo mundo. Então, hoje nós temos 8 segredos para não errar no microblade. Quem não quer saber 8 segredos para não errar no microblade? E eu não tinha como não trazer a professora que me dá mais aula nesse país para falar de microblade. Eu fiz uma pesquisa independente no ano de 2018, fiz cálculos, ela deu 310 a 320 dias no ano de aula. Chegou Nay Bertolassi, não tinha como não trazê-la para falar de microblade. Então eu já vou chamar a Nay, já vou fixar aqui o tema. Ai, não olha minhas unhas, pessoal. Ai, o que aconteceu com o meu rosto? Sumiu. Que hoje eu tô... Gente, eu passei a tarde inteira atrás na rua por causa desses desses gatos. Pra dar vacina, né? Só eu, né? Só eu. Oiê! Olá! Peraí que eu vou pôr um filtro aqui. Eu Aê! também já pus o meu, porque, ai, pelo amor de Deus. Boa tarde! Eu tava dando aula, eu saí correndo. Ai, você é uma fofa, sempre disponíveis. Sempre Oi, gente, disponível. Gratidão por você aceitar estar aqui conversando um pouquinho sobre microblade, que eu acho que é o que você mais faz, né, Ná? Eu faço bastante os dois. Você faz bastante tudo, né, Ná? É o que eu digo, gente. A professora que mais dá aula no Brasil faz bastante tudo, né? Cara, sumiu de novo, todo mundo vendo minhas falhas do rosto. Aí eu coloco a cara verde. Não, é incrível. O povo aqui na minha live se diverte, tá? É tudo junto, é um combo. Aprende e se diverte. Porque até eu descobrir a cara perfeita, eu boto todas que eu tenho, né? O meu fica no segundo já. Ah, então aí fica mais fácil. Então, gente, hoje nós vamos falar de 8 segredos para fixação perfeita. A Nay muito gentilmente separou, criou esse conteúdo para vocês. Então, apertem aí no aviãozinho, compartilhem, né, Ná? Compartilhem, curtam, coraçõezinhos, e atrelado a isso, nós vamos falar um pouco sobre ficha de anamnese. O porquê que existem dicas primordiais para sua ficha de anamnese ficar ainda mais segura. Então, bora lá com Nayara. Eu não tinha como não chamar ela de Nayara. Gente, é um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Eu até postei lá no meu Insta, porque até agora eu fiz várias lives, mas eu não fiz nenhuma live falando sobre técnica. E aí, a hora que a Pri me chamou, eu falei assim, vamos falar alguma coisa sobre técnica, né? Porque eu já fiz tanta live lá, eu até cansei dos conteúdos que eu falei. Falei, cara, vamos falar sobre técnica. Então, eu tô muito feliz por estar aqui. Ajuda a gente a compartilhar essa live, tá? Então, Exato. Vocês pegam o negocinho aqui, ó. Como chama isso aqui? O aviãozinho? O aviãozinho.
e manda para todo mundo. Manda para geral. A gente fica aqui o dia inteiro preparando conteúdo para vocês. Então, vamos colocar a gente nessa live aqui, gente. Certo? Isso, boa. E o meu assunto de hoje, então, vai ser sobre Tebori. Eu vou falar sobre microblade e eu vou falar as principais dicas que eu usei, tá? Eu trabalho na área há 7 anos. Às vezes alguém não sabe disso, é importante falar. Muito. Muito. E eu, quando comecei, eu tive muita dificuldade. Só que eu não comecei com o Tebori. Eu fui fazer Tebori depois de uns 3 anos na área, mais ou menos. E só te cortando, porque eu sou assim, eu corto todo mundo, já tá até acostumado. É muito importante falar da dificuldade, né? Porque as pessoas olham o curso iniciante e pensam que você já sai. E tem gente que vende. Semana passada eu vi de uma pessoa, enfim, muito famosa, ganhe 30 mil por mês. Gente, é muito importante. Ontem nós estávamos falando da dificuldade do design. E hoje é muito importante falar da dificuldade, principalmente do microblade, que você ali vai ter o pânico se sangrar demais ou se sangrar de menos, se o fio sair, enfim, Olha, né? Eu vejo assim, o meu iniciante, ele é dermógrafo e Tebori. Então, dermógrafo, a aluna tira de letra. Perfeito. Tebori, todo mundo tem dificuldade quando começa. E é normal. Exceto algumas alunas que, na minha opinião, elas têm dom, que é muito difícil e que eu não tive. Então, eu realmente aprendi a fazer fio na raça. Esforço. Uhum. Exatamente. E aí eu vou passar algumas dicas para vocês do que eu faço no dia a dia para me conseguir ter um resultado bom com fio. Mas, ótimo. Nossa, gente, eu fui aprender a fazer fio bom depois de uns anos. Mais ou menos. Né? Top. E assim, gente, não vamos pular etapa. Não é porque a Nay vai dar aqui as dicas que vocês amanhã já vão fazer o fio perfeito. Não. Às vezes, essas dicas, elas vão ajudar vocês a pular, a diminuir um pouquinho do caminho. Mas sem o treino, né, Ná? Sem o treino, não tem atalho. Essa é a grande verdade. Vocês podem passar 5 dicas, 50 dicas, gente. Sem o treino, não tem atalho, né? Pri, eu recebo muitas alunas, é até interessante a gente falar isso. Eu recebo muitas alunas falando assim, nossa, Nay, mas eu fiz um curso com você, foi top e eu não consigo fazer o fio perfeito. Só que não consegue porque desde ali da onde você aprendeu até onde você quer chegar, tem um tempo. E eu até coloquei isso daqui para falar sobre isso. Isso porque... é muito importante. Muito. Semana passada eu estava assistindo uma live com a Vanessa Siqueira. Ela até entrou, não sei se ela está aqui. Era a Vanessa Siqueira e o Léo Calheiros. E ele disse, não compare sua primeira página com a página 30 de ninguém. E aí, infelizmente, o nosso mercado, você olha... No Instagram, só a página 30 de todo mundo. A página 50 é tudo glamouroso. E é lindo ver tudo isso para o Brasil. Só eu estava conversando com o Thiago Rodrigues esses dias, que ele foi, né, o único homem que tem os 2 selos lá do Yaslatoslavik. Só que, gente, é muito suor, é muito choro, é muita solidão e muito treino. Né? Então, assim, a gente realmente não pode comparar a nossa página. Ah, não, eu já vou ser... Não, se você não treinar. Não é que é impossível e não é isso que a gente está dizendo. Só que sem o treino, não tem atalho. Às vezes a pessoa não quer treinar, mas quer chegar no nível do cara que ganhou o Mundial. Sim, é isso mesmo. Não tem atalho. E Pri, eu separei aqui hoje 8 dicas. Vamos anotar. Lógico que tem muito mais do que isso, né? Só que eu separei 8 dicas. Eu preciso que vocês anotem, tá? Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de pegar tudo. A Pri sabe disso. Então, tudo o que eu faço, eu tenho que fazer algumas vezes. Então, vamos supor, eu aprendi um vídeo lá no YouTube de fazer marcação não sei das quantas. Eu tenho que assistir aquele vídeo umas 10 vezes para mim entender ele, tá? Exagerado 10 vezes, mas umas 3 vezes, tá? Uhum. Certo? Então, existem pessoas que elas têm uma dificuldade maior e é normal. Então, por isso que eu aconselho vocês começar a escrever tudo isso que vocês estão aprendendo, tá?
E aqui, inclusive, vai ser isso. Por favor, escrevam tudo que vocês estão aprendendo. Porque não é costume nos cursos pedir isso, mas a repetição da escrita vai fazer com que o raciocínio fixe mais. Com certeza. Isso já é... Sim, vai ficar salvo, gente. Vai ficar salvo, tá? A Nay autorizou. Tem muita aluna minha aqui, elas sabem disso, que eu faço escrever. Porque quando a gente escreve, a gente aprende 2 vezes. Mas, ó, vamos às dicas, tá? Então, ó... Ai, tá cabelo na minha cara aqui. Já estou aqui anotando, já. Ó, primeira coisa que eu coloquei aqui pra vocês é o quê? Em quem não é indicado fazer a técnica. Por quê? O que acontece? A gente pensa que a gente pode fazer microblade em todo mundo. E, na verdade, não. Por quê, gente? Existem alguns tipos de cliente que a técnica não vai ficar legal. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Uma cliente que tem a sobrancelha arredondada ou que tem um desenho muito diferente. Não vai ficar legal fazer uma técnica de fio. A não ser, como eu vejo muito na internet, as pessoas aparam os pelos, né, Pri? Uhum. Corta tudo o pelo da cliente para ficar bem ralinho. Só que no dia a dia, aquela cliente, ela tem o pelo grosso e ela tem a sobrancelha arredondada. Então vai continuar crescendo aquele desenho feio. E aí, deixa eu só complementar com uma coisa. Quando a gente tá ali deitado e fala isso para cliente, nem sempre a cliente entende que ela vai ter que, para sempre, limpar aquilo. Então, às vezes ela fala, não, tudo bem, eu quero. Só que às vezes ela não raciocinou. E aí é quando você vê pessoas com 2 sobrancelhas, porque ela não entendeu que ela vai ter que apagar dela. Eu já vi várias pessoas com 2 sobrancelhas e você fala, mas por que você não tá limpando? Ah, não, porque ela só mandou tirar um pelinho ou outro. Gente, o que é óbvio para nós, não é óbvio para eles. Eu digo isso porque nós tivemos treinamento. Se eu viesse aqui falasse da minha experiência para vocês de 15 anos do direito, como se eu estivesse falando com outro advogado, não daria para entender, porque o que é óbvio para a gente no direito não é óbvio para outra matéria. Então, isso é muito importante. Cuidado em apagar outra sobrancelha, porque a cliente ela pode não entender que realmente é apagar. E isso é dano, né? Isso, inclusive, é lesão corporal de natureza gravíssima. Então, cuidado com isso, tá? Então, a primeira dica é essa. Não peguem uma sobrancelha arredondada, desenho assimétrico, para trabalhar com uma técnica só de fio a fio, porque, na minha opinião, você não vai ter o resultado que você deseja. Aí, o que acontece? Você pega uma sobrancelha arredondada, um desenho horrível, e você vai tentar fazer fio a fio. Você vai se decepcionar com o seu resultado. Por quê? Diariamente você vai lá no Instagram e você vê aquela sobrancelha maravilhosa. Só que tem um filtro muito bom, a pessoa sabe tirar foto muito bem. Então você fala, cara, por que eu não consigo fazer isso? Mas você pega uma sobrancelha tudo detonada. Como que você vai apresentar o resultado que você quer num tipo de sobrancelha que não tem como fazer isso? Entendeu? Uhum. Não é isso que acontece? Exatamente. Não é todo dia que vai sentar, deitar na maca, as modelos. Uma pessoa linda assim, igual eu, Exato. Não é todo dia que você tem a Nay Bertolassi pra fazer a sobrancelha, né? Tem dia que você tem o canhão da Priscila aqui, entendeu? Então, pensa, cuidado. É óbvio que o pessoal do World Lips, várias pessoas disseram, aquelas bocas maravilhosas, nem sempre elas querem pagar. Então tem muito isso. As meninas maravilhosas, às vezes elas querem troca, permuta. Geralmente quem vai pagar é a pele madura, é a cliente que realmente precisa ali de uma harmonização. Só que essa para foto não é a melhor, não é a mais adequada, né? Então a gente tem que raciocinar tudo isso. Isso. Então, ó, a primeira dica ali, no caso de quem não é indicado fazer, que eu não indico vocês fazerem, é uma sobrancelha arredondada e uma pessoa que tem o pelo muito diferente uma da outra. Tá. Segundo tipo de pessoa, que nós vamos ficar aqui 2 horas. E eu não ligo também, tá? Segundo tipo de pessoa, pele sensível. Então é assim, gente, ó. Tem o dermógrafo e tem o Tebori. Eu fiz uma live sobre isso semana passada.
O Tebori, como ele faz um corte, um microcorte, querendo ou não, é uma técnica mais agressiva e que a gente tem dificuldade de fixação. Existem profissionais que falam da cicatrização perfeita? Existe. Muitos profissionais. Só que às vezes ele teve a cicatrização perfeita em 8 casos. Eu tenho certeza que 2 casos de 10 não foi uma cicatrização perfeita. Porque a gente sabe que o Tebori é assim. Não adianta fugir da realidade. Então, pensa, se eu pegar uma cliente que tem a pele sensível, rosácea, eu vou ter muita dificuldade de conseguir fazer o Tebori, porque não pode ter sangramento. Marca aí no caderno de vocês. Sangue é inimigo de fixação. Toda vez que tiver sangramento no Tebori, não vai ter fixação. A não ser que você aprofundar. Aí vai pegar e pegar pegando ainda. Certo? Ótimo. Falei aqui do desenho assimétrico, falei da sobrancelha arredondada e de uma pele muito sensível. O que eu penso sobre a pele fina? Então, vamos supor, eu pego uma senhora que tem a pele bem fina. Uma coisa importante que a gente precisa saber. O começo da sobrancelha, ele é mais duro. Então, essa parte aqui é dura. Essa parte aqui é mole. Vocês já devem ter observado que quando vocês estão fazendo uma senhora que tem a pele fina, a hora que chega aqui no final, parece que abre um rasgo. Tá? Sim. Eu não faço Tebori em pele muito fina. Porque eu prefiro trabalhar com uma shadow, um pixel bem levinho, que eu acho que vai ficar até mais natural do que eu fazer um rasgo lá no fundo da pele da senhora, sabe? Então, senhora com a pele muito fina, desenho errado e pele muito sensível, eu, Nai, não trabalho com técnica de Tebori, certo? Até porque tem gente que não explica nos cursos que o peso da mão do arco para final tem que ser mais leve. Aí mandam a pessoa treinar na pele de porco. Aí manda a pessoa treinar na laranja. Quer dizer, se você treinar na pele sintética, você já vai ter a mão uniforme. Imagina na laranja. Imagina na pele de porco. Eu não estou dizendo aqui que é errado. Eu só estou dizendo que tudo tem várias variações. Se você pode fazer um treino perfeito assim, desde que você analise qual é o peso de mão para cada lugar. Não é isso? Falei aí, professora. Um exemplo que eu vejo também, Pri, é o quê? Igual a Rê falou aqui, ó. No curso de iniciante, a professora vai lá e fala assim, sua mão é muito leve, carca a mão. Eu discordo. Por que eu discordo? A gente vai falar um pouquinho sobre lâmina, mas eu já escutei isso também referente à lâmina. Então, a pessoa pega e fala assim, Sim, Emily, se trata assim, já tem julgados de que a micropigmentação é considerada como tatuagem e é lesão corporal de natureza gravíssima, porque a pele nunca volta para a integralidade, tá? É só você procurar que já tem bastante jurisprudência nesse sentido, tá bom? Pode continuar, Ana. E eu não tô falando que não pode. O que eu mais faço na minha vida é Tebori. Só tô, entendeu? Aí, beleza. Então, é muito comum a gente escutar assim, ó. Aluna, a sua mão é muito leve, carca mais. Ou senão assim, aluna, a sua mão é muito leve, usa uma hard, que a lâmina hard, ela corta mais. Uhum. Eu discordo, tá? Eu não uso a lâmina hard porque eu não gosto dela. Existem alunas minhas que amam a hard, mas eu e fazem trabalhos belíssimos, né? Sim, e eu não acho que a aluna deve aprofundar a mão. Eu acho que ela deve treinar mais para ir se adaptando com aquilo. E um detalhe muito importante é o quê? A gente tem que entender que cada cliente, ela vai ter um tipo de pele. Então, vamos supor, no dia do curso, a professora te ensinou. Ela falou assim, fulana, essa daqui é a profundidade ideal. Mas você vai ver que no seu dia a dia, você vai pegar uma pele muito dura, uma pele muito fina. Então, é muito importante a gente entender a diferença das peles, né? Exato. Então, vamos supor, eu peguei uma pele muito fina, uma senhorinha, eu tenho que entender o quê? Que se eu for fazer fio nela, como eu já fiz um monte de vezes, se eu for fazer fio nela, eu vou aconselhar primeiro ela fazer uma shadow. Aí ela não quer de jeito nenhum. Então eu vou fazer uma fio com a mão bem levinha, porque eu prefiro que suma tudo do que crie uma cicatriz na pele dela. Entendeu? Sim. Então, tipo, eu falo assim que
a gente deve muito ouvir os professores e as pessoas que já têm muita experiência, porque já passaram por isso. Então, eu já passei pelo fato de eu pegar uma senhora e criar um probleminha aqui no final da sobrancelha dela. E não foi uma vez só. Então, eu falo assim que as pessoas, os profissionais hoje, eles têm que agradecer que nós já tivemos esse monte de erro para ajudar eles a não ter esses erros hoje, né? O Michelangelo, ele diz assim, sabe qual é a diferença quando ele começa um curso? Entre eu e vocês, eu tenho mais tempo, então eu errei mais. Sim, então exatamente. eu tô aqui para falar do que eu errei mais e que deu certo comigo. Todo curso ele abre dizendo isso, porque realmente é isso, né? É isso mesmo. Ó, eu já deixei sobrancelha azul, verde, amarela não. Azul, verde, tudo. Sério, amiga? Não, aí eu não. Eu só deixei uma um pouco avermelhada. Foi o máximo. Menina do céu. Que louca. Que desespero. Ó, então, o primeiro item, eu já fiz isso. O primeiro item é isso daí. Então, quem não é indicado? Então, só finalizando. Não é que eu tô falando assim pra vocês. Não façam uma pele assim. É que vocês devem ter um pouco de cautela, tá? Pode acontecer de sumir todo o pigmento e ficar só a cicatriz? Ó, é assim, o que eu penso? O Tebori, a partir do momento que a gente aprofunda ele, a tinta ela não vai sair dali, tá? Eu, pelo menos, nunca vi uma cicatriz sem a tinta. Porque a partir do momento que criou uma cicatriz, acho que a tinta fica lá, né, Pri? O que você acha? No meu caso, eu já aconteceu comigo isso, uma cliente que estava com... Ai, aquela doença que perde todos os cabelos, alopécia? Alopécia. É, mas é aquela outra. Como que é o nome, gente? Esqueci. E aí ela tava fazendo o tratamento, ela não tinha pelo nenhum. Nem na sobrancelha, nem nos olhos, nem no cabelo. E aí, mas ela ainda, eu acho que era por conta da quantidade de remédio que ela tomava. Sim. Tanto é que, assim, ela fazia a sobrancelha há menos de um ano, porque não pegava nada. E aí, realmente, no retoque, não tinha cor nenhuma. Nada. Mas eu acho que a quantidade de medicação, ela já estava ciente. Aí depois foi feita uma técnica de sombra para pegar um pouquinho mais, ter pelo menos uma leve sombra. Isso, lúpus. Eu acho que era alopecia com lúpus que ela tinha, uma coisa assim. Mas a única, eu nunca mais vi. Nunca vi não ficar nada. Assim. Sim. Porque aí, na verdade, aquela cliente, ela também tem aquela... quando toma muito medicamento assim, tem uma dificuldade de fixação. Então, realmente, sim, o pigmento, tipo, literalmente vai embora mesmo, né? Principalmente porque é remédio de imunidade, autoimune, né? E aí só carga é muito, muito forte. Sim. Uma coisa interessante, eu nem tinha marcado aqui, mas uma coisa, 2 pessoas somente com cicatriz do fio sem pigmento. Eu acho bem raro, só se for nesse caso, assim, da pessoa ter tomado muito medicamento, tá? Mas uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, nem tava aqui, sabe? Na aula, mas eu vou compartilhar com vocês. A 9ª dica. Marca a dica. Falando disso da alopécia, eu fiz muito Outubro Rosa. Então, a gente fazia Outubro Rosa no Hospital de Câncer aqui em Marília. E eu fiz 3 anos seguidos lá, né? Então, tipo assim, a gente pegava 2 dias e ficava lá fazendo sobrancelha voluntária. Era muito legal isso, eu adorava fazer isso. Muito legal. Depois que eu fui para São Paulo, nunca mais consegui fazer isso. Enfim, tinha uma senhorinha que ela já tinha passado pelo tratamento de câncer fazia uns anos, sabe? E ela tava lá, e o médico não autorizou ela a fazer a micro, tá? E aí tinha uma moça que ela tinha acabado de fazer a cirurgia, foi câncer no estômago, ela tinha até feito, tava até com pino aqui, sabe? E o médico autorizou ela a fazer. E nenhum curso na vida me explicou o porquê. Porque, assim, vamos supor, você fala assim pra mim, Nai, pessoa com diabetes não pode fazer. Tá, mas eu quero saber o porquê que não pode. Então, eu sempre fui curiosa nessas questões. Porque quem dá curso tem que saber disso. Minha aluna vai me perguntar, mas por quê? Então, no caso, tipo assim, a pessoa faz quimioterapia ou radioterapia. Aí eu falo pra aluna, não pode, mas por que que não pode? Então, eu sempre fui curiosa. E aí eu fui lá perguntar pro médico por que que a senhorinha não podia fazer e a menina podia fazer, que tava lá na maca. Aí ele explicou assim, ó, que elas tomam um medicamento muito forte e que contém muito chumbo. Então, quando entra em contato com o pigmento, com qualquer outra substância, rena, por exemplo, dá interferência.
Aí eu fui entender por que que não podia. Ele falou que a interferência pode ser em dispensar tudo o pigmento, porque é como se fosse um corpo estranho, que é realmente o que é, ou da alteração de cor, por causa da quantidade de chumbo. E aí eu falei, nossa, cara, tipo, nunca ninguém me falou isso, só me falaram que não podia fazer. Então, tipo assim, agora vocês sabem o que falar para cliente de vocês nesse caso, entendeu? Uhum. Bem legal essa dica. Bem bacana. Certo? Certo. Estão gostando da live, gente? Mandem coraçõezinhos aí pra Nike. Ela merece um conteúdo desse. Ó, agora eu vou para a segunda dica, tá? Porque a gente Sério? Eu tô na quinta. Hã? Eu tô na quinta. Não, nós estamos na segunda dica. Ó, acrescentando uma dica lá no primeiro, então, pessoas que têm cicatriz na sobrancelha, sabe quando a cliente, vamos supor, ela tem uma cicatriz aqui, ó. Cicatriz não se faz tebore. Se alguém fez tebore na cicatriz e teve resultado, me manda que eu quero ver. Que eu nunca peguei, gente. Então, vamos supor, peguei uma cliente que tem cicatriz na sobrancelha, o que a gente vai fazer? Aonde está a cicatriz, a gente vai fazer o dermógrafo, que é o esfumar. Ai, Nai, eu não trabalho com dermógrafo. Você vai pegar o seu tebore e vai fazer o soft tape lá, as batidinhas para fazer uma esfumadinha no tebore, tá? Certo? E o resto lá faz fio, beleza? Então, cicatriz não adianta ficar passando, rasgando lá o fio, porque não vai resolver, tá? Não vai pegar, tá bom? Ó. Várias dicas em uma só, exatamente. Eu tô na primeira ainda. E eu tô na sexta, mas tá. Tá. Agora, então, eu vou para a segunda dica, tá? A segunda dica, a gente vai falar sobre posição e sobre pressão ideal, passada ideal ali do fio, tá? Lógico que isso, gente, se a gente tá ali com a professora pessoalmente, é totalmente diferente da gente estar no vídeo, né? Mas vai dar para vocês pegarem bastante coisa aqui, ó. Então, o que acontece? Eu trabalho com o meu tebore, tipo, minha unha tá horrível. 90 graus, tá? Vou colocar a lâmina aqui para vocês verem. A lâmina que eu uso é da Choose. Ou Choose ou Dermia. Eu vou fazer uma explicação muito boa para vocês sobre lâmina, que vocês vão entender a diferença das lâminas aí e vão ver que às vezes não é vocês que estão fazendo o fio errado, mas é a lâmina que não é boa. Exato. Então, ó, eu trabalho com o tebore desse jeitinho aqui, ó, tá? E eu trabalho no ângulo de 90 graus. Isso aqui. Então, ó, vamos supor que aqui tá meu fio, ó. Nesse buraquinho aqui tá meu fio. Eu tenho que passar o tebore retinho aqui assim, ó. Porque se eu der uma deitadinha no tebore, eu vou esfumar o meu fio, tá? Gente, para vocês tirar os comentários, é só vocês clicar aqui em cima que vocês abaixam ele, tá? Vocês conseguem diminuir os comentários. Deixa eu descobrir como é que eu faço isso. Ó, Achei. Pri, achou? É só você clicar em cima. Não, aqui você tirou os comentários. Não era pra fazer isso? Não, não precisa. Eu vou ensinar elas. Tá. Nem então me ensina também. Os seus comentários estão aparecendo todos aí? Uhum. Clica em cima dos comentários, que você vai diminuir para um comentário só. Aí você consegue ver tudo que a fulana tá fazendo. Não conseguiu? Eu não, mas elas devem conseguir. Ó, clica em cima do último comentário que aparece. Cliquei. Bem no meinho. Saiu? Clica bem na minha divisão aqui, ó. Não. Depois eu faço um tutorial. Ó, eu vou desativar então. Depois Tá, a gente desativa. ativa de novo. Pra não perder as dicas. Tá, então vamos lá, ó. E a gente tá vendo o armário da Nai. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu voltar pra cá. Por que virou pra lá? Pronto. Nossa, eu nem vi que não tava em mim. E o mais incrível é que aqui tem um armário e ali tem uma piscina. Peraí. Pronto. Ai, ai. Aqui virou meu quarto de estudo, aqui na casa da minha mãe. Entendeu? Na casa da minha mãe eu também montei um canto assim com tudo. Peguei um quarto que ninguém usava, virou estudo. Ó, então assim, ó. Aqui tá o corte, né, ó. Onde eu vou fazer o corte. Então, o tebore, ele tem que passar 90 graus aqui, ó. 90 graus assim, ó. Deixa eu ver.
Assim, ó. Porque se eu deitar ele, a gente tem mania da gente dar uma deitadinha no tebore para ver aonde que a gente vai fazer o fio. E aí que mora o perigo. Porque quando a gente deita ele, o fiozinho esfuma. Então, o que eu costumo falar? Que a gente tem que colocar o corpo para frente para ver onde está fazendo o fio. E trabalhar sempre ali no 90 graus. Eu ouvi uma explicação, sabe a maratona da Micro que teve? Sim. Agora? E aí, a Thalita Valente, ela falou também sobre microblading. Ela explicou o seguinte, gente, vou só explicar rapidinho porque complementa. Quando você faz a 90 graus, você abre só aquela fissura. Sim. Então, todo o pigmento ele concentra ali. Quando vocês deitam, quando todos nós, a gente abre por baixo da pele, alarga um pouquinho a fissura, e aí ele extravasa. Então, na verdade, é como se fosse uma sombra embaixo da pele. Ela falou assim, fica manchado por baixo da pele. Seria a mesma coisa que você pegar o dermógrafo para fazer o contorno de um lábio e ficar assim, ó. Só tá enfiando o pigmento. Mesma coisa. Eu achei, assim, bem legal. Então, é por isso. Muito legal, gente. Parabéns. Aí, ó, então, a passada, sempre a gente vai trabalhar aqui, ó, 90 graus. Ah, eu trabalho com a lâmina reta. Aí é o jeito que vocês achar mais fácil. O jeito que eu acho mais fácil de trabalhar com a lâmina é desse jeito aqui, ó. Sim, tá? Eu também. Um exemplo, eu vejo muitas pessoas usando a lâmina para esse lado aqui, ó. Ó. E aí, o que acontece? Quando você vai passar ela na pele nessa posição, minha unha tá horrível. Você acaba, aqui tá com 90 graus, né? Você acaba usando a pontinha da lâmina. E quando você usa a pontinha da lâmina, na minha opinião, você rasga muito a pele. Então, do outro lado, virando ela pro outro lado e colocando ela inteirinha ali na pele, ó, eu vou fazer o fio perfeito. Aí, o exemplo que eu dou para as minhas alunas, para ela entender a posição. Se eu tô com um pedaço de carne na cozinha, olha o exemplo. Porque você cozinha super bem. E eu vou cortar essa carne. E a minha faca tá de pé. Eu não vou conseguir cortar, eu vou conseguir rasgar. Se eu colocar uma pressãozinha ali, eu vou rasgar, tá? Mas a carne vai rasgar, estranha, sabe? Tipo, é um exemplo idiota, mas dá certo, tá? Aí, o que importa é dar certo. O que importa é dar certo, porque as minhas alunas me entendem assim. Aí, se eu pego uma faca normal e deixo ela retinha para cortar, ela vai deslizar na pele. Então, é o mesmo exemplo aqui. Eu me adaptei assim, só que eu tenho aluna que se adapta usando a pontinha da lâmina e o fio dela sai perfeito. Agora eu entendi o seu exemplo. Faz todo sentido, porque a faca, ela tem o mesmo desenho triângulo da lâmina. A gente não usa só a ponta assim. A gente faz assim e aí o triângulo corta. Muito bom! Entendeu? É porque eu sou muito cozinheira, entendeu? Aí, gente, ela cozinha super bem. Aí super. Por isso que eu sei isso, entendeu? Lá na França, sabe? No curso de gastronomia dela, que ela aprendeu. Então esse é o jeito mais fácil da pessoa entender melhor isso daí, tá? Legal. E aí, eu sei que tem muitas pessoas que vão falar, ativa os comentários aqui que eu fico doida, Priscila, sem ver o povo tá falando. Tá bom, parece que a gente tá só nós duas aqui conversando, né? Eu não consigo ficar sem os comentários, não. Ó, gente, vocês conseguiram entender? Oi, Paty, vocês conseguiram entender o que eu falei, o exemplo que eu dei? Só que aí, o que acontece? Uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês, gravem isso. Nai, eu tô aqui fazendo várias lives, assistindo várias lives esse dia, e a fulana falou que é melhor usar a pontinha da lâmina. E a outra ciclana falou que é melhor usar a lâmina U, que é melhor usar isso, que é melhor aquilo. Gente, entenda uma coisa, o melhor é o que você se adaptar, entendeu? É o que funciona pra você. Então, o que funciona pra você. Então, um exemplo, eu falo assim pra você, fulana, eu não faço senhorinha. Você devia fazer muita live. Eu não faço senhorinha. Mas a gente vai fazer live de cozinha. Mas a fulana fala assim, eu faço senhorinha e eu sou especialista em fazer senhorinha. Tá, ok.
Então é isso que a gente tem que entender. Que às vezes o que é fácil para mim é difícil para a Pri e vice-versa. Então tudo o que a gente aprende, eu falo muito isso nos meus cursos. Tudo o que a gente aprende, a gente elimina o que não é bom e coloca pra gente o que é bom. Então eu, Nai, uso a lâmina assim. Não consigo usar o Tebora 90 graus sem usar a ponta da lâmina. Então, ela já usa a ponta da lâmina, entendeu? Então, não é que é errado, tá, gente? É que eu me adaptei assim. Sobre a pressão ideal. Posso falar um negócio sinceramente para vocês? Lá no nosso curso de iniciante, a gente aprende a pressão ideal. Então, a gente aprende o fio perfeito. Quem não aprendeu isso, ou tem dificuldade de entender isso, lá no meu feed do Instagram tem uma foto onde eu fiz na modelo alguns fios superficial, alguns fios perfeitos e 2 fiozinhos no meio, um pouquinho mais profundo, mas nada absurdo, porque eu também não consigo, né? Um pouquinho mais profundo para a gente entender a diferença desse fio ideal. Mas vocês podem, foi o que eu estava falando, vocês podem aprender com a melhor professora sobre a pressão ideal, mas sabe quando vocês vão aprender a pressão ideal? Na prática do dia a dia. Posso falar uma coisa só sobre isso? Mas, gente, é a minha experiência, tá? Quando eu comecei meu primeiro curso, que foi há 5 anos, a gente tinha lâminas diferentes e pigmentos diferentes. Hoje é muito mais fácil. Hoje você tem uma qualidade absurda de lâminas com Anvisa, que ela vai falar sobre lâminas na sequência, acredito, e pigmentos. Não estamos aqui para falar da marca que a gente usa, sim, que é a mesma, mas tem outras com a mesma qualidade que não existiam há 5 anos. E sim, hoje em dia, raciocinar nessa pressão ideal do mesmo jeito que antes, não dá. Porque antes você realmente precisava, para fixar, de um pouco mais de pressão. Você conseguia. Por quê? Você tinha que fazer um pouco mais forte para saturar muito e fixar. Hoje, malemar encostar, a lâmina primeiro que já vai passar. E o pigmento vai complementar com uma fixação independente da marca, gente. Eu tô falando um pigmento com Anvisa atualizado, que está sendo boa, criado há pouco tempo, independente da marca. É isso que ele vai proporcionar. Então, essa questão da pressão hoje em dia é muito relativa por isso, mas essa é a minha experiência pessoal, né? Aproveitando que você falou disso, o que acontece? Eu até marquei isso. Não, peraí que eu vou voltar onde eu tava para mim não sair do rumo, tá bom? Não, é que eu fico atrapalhando, perdão. Não, ó, voltando a falar da pressão ideal, que senão eu saio do rumo, aí já vai para 3 horas de live já, entendeu? Que eu faço isso. Voltando a falar da pressão ideal, então o que acontece? Cada pessoa vai se adaptar com o seu tipo de pressão, tá? E no curso o professor ensina muito bem a pressão, só que é só no dia a dia que a gente vai ter uma noção disso. Ô Pri, você tá fazendo o meu online de microblade, né? Sim, senhora. Lá eu ensino 4 jeitos de se aprender a pressão. Então, ó, em fruta, dá pra você aprender a pressão muito bem. Pele de porco, sinceramente, gente, eu acho assim, pra tatuagem bacana. Mas pra micro, a gente tem pele sintética. Nai, é melhor pele sintética ou EVA? É melhor pele sintética. Mas melhor ainda é você fazer cliente. Aí, tá, eu tenho dificuldade, Nai, de fazer cliente. Vocês têm que começar sempre do começo. Então, você vai pegar uma cliente que tem bastante pelo. Olha a dica, pelo amor de Deus. Não vai pegar a primeira cliente, ou você tem muita dificuldade, vai pegar uma cliente senhora com nada de pelo, porque você vai se frustrar. Então, vai desistir. Você vai desistir. Então, pega uma pessoa que tem bastante pelo, tipo eu, para você colocar poucos fiozinhos ali. Porque, eu quero um desse. Se a Manuela ver, ela fica louca, vou na casa pra minha filha do céu. Então, pega uma cliente que já tem bastante pelo, gente, de pessoas que têm muita dificuldade, e vai do começo, vai perdendo medo, vai aprendendo a pressão da mão, disponibiliza alguns procedimentos de graça para você pegar técnica, pegar prática, foi o que eu mais fiz. Então, quando a gente tem muita dificuldade na pressão da mão, o ideal é a gente pegar uma cliente que já tem bastante pelo e começar devagar. E vai fazendo.
Ai, o fio sumiu tudo? Faz o retoque. É normal o fio sumir tudo no começo. Não, eu não tô gostando dos meus fios. É normal não gostar dos seus fios no começo. Imagina se todo mundo começasse perfeita, não é? Sim. Mas dá um medo, tá? Mas dá um medo. O medo, o que acontece, gente? O medo é o nosso pior inimigo. É ele que trava a mente. Só que então, também é bom de vez em quando ter medo, gente. Porque sim, a pessoa que ela não tem medo, ela se arrisca muito. Então, aquela pessoa totalmente destemida, nem ao céu, nem à terra, né? Vai dar medo, mas vai com medo. Mas o medo, ele tem que ser uma trava, às vezes. Sim. Eu falo assim, que tem que ter medo. Tipo assim, porque exatamente o que você falou. A pessoa, por exemplo, saiu do curso agora, vai pegar a senhora sem pelo, com a pele sensível. Eu não tenho medo. Então, é nisso que a gente está falando, nesse raciocínio. Aí, que nem no curso a aluna me fala assim, eu quero pegar o modelo mais difícil que tem. Aí eu já acho bem absurdo, entendeu? Então, eu acho que ela não deve ter medo, porque o medo que eu falo, Pri, é o seguinte. Ela acabou de investir no curso, certo? Então, ela pegou e ela teve um gasto. Então, o medo ali, existe dois tipos de medo. Existe o medo que a gente tem que ter, que eu também tenho às vezes, e existe o medo por falta de segurança que não foi passado para ela. Sim. Então, tipo assim, às vezes a professora dela não passou segurança suficiente. Ontem nós estávamos falando sobre isso. E às vezes, gente, vou repetir o que eu falei ontem. Às vezes a técnica que a professora... Técnica de ensino, não técnica de técnica. Didática. Às vezes a didática da professora fez com que você não entendesse. Exatamente. E às vezes você não sabe nem o que você não entendeu. Que foi o que aconteceu comigo... E eu falei isso ontem. E aí a minha amiga falou, por que você não treina? Eu nem consegui entender o que eu não tinha entendido. Sim. Então, a didática da pessoa, às vezes, não... Procure outra. Procure outra. Explica para elas do seu curso online, Ná. O curso online é o seguinte. Eu fiquei muito tempo lutando para fazer esses cursos online. Porque eu sempre fui muito contra curso online. Só que eu tinha muitas alunas que eu acabava ensinando elas pelo Instagram. E muita gente de fora querendo fazer o curso e que não conseguia vir até São Paulo. Ou não tinha feito um curso e ela não aprendeu nada. E ela não tinha dinheiro para investir em outro curso. Então eu montei os cursos online por conta disso. Por isso estou estudando muito sobre o assunto e vou fazer um curso. Isso mesmo, mulher, vem mesmo, tá? Aí, o que eu fiz? Eu montei os cursos online para realmente destravar algumas pessoas, sabe? Eu tenho alunas aqui na live que estão fazendo esse curso online que transformou a vida delas. Porque eu percebo que tem muitas pessoas que estão travadas por conta da maneira que foi ensinada. Então, tipo assim, às vezes falta só um empurrão e ela não precisa pagar 5 mil por isso. Exato. Então, é muito legal falar isso. Os cursos online. E outra coisa, só completando, você estava falando de fazer gratuito. Gente, eu não sei por que a pessoa sai do curso de micropigmentação e ela não quer fazer procedimento gratuito. Ai, mas gastei muito. Pensa, gente, aquele pigmento ele vai vencer. Aquele produto você vai perder. E aquele tempo, você tá fazendo o que se você não tem cliente, você não consegue fazer? Então aproveita, às vezes a gente tem que estar um passo atrás para pegar impulso. Eu pensei isso, porque teve uma menina que comentou, eu fiquei 1 ano aí sem fazer por medo. Eu tinha muita, e sou uma pessoa insegura, todo mundo que me conhece aí sabe disso. Só que eu pensei nisso, chegou num ponto que eu pensei, meu pigmento vai vencer. O que eu vou fazer? Eu vou treinar. Não usar uma pessoa como treino, porque não é isso. Mas a gente já treina no papel, na pele sintética. Mas eu precisava de pessoas para perder isso. Então, analisa isso. Às vezes, o que vale a pena? Você não tem que se desenvolver de outra maneira. Não, repito o que eu falei no começo da live. Não existe atalho. Né, Ná? Sim, não existe. Podia existir. Porque aí eu já ia estar melhor, sabe? Mas... Milionária. Bilionária por vender o atalho. Ó, então, gente, eu tô na segunda dica ainda, tá? Tem 8. Eu tô na 7. Meu Deus, que já deu quase 1 hora de live. Ó, presta atenção na segunda dica. O que acontece?
Eu tenho uma amiga que não quis nem abrir o pigmento para treinar. Bom, morreu esse assunto, porque eu entendo também que tem pessoas, Pri, vou ser bem sincera com você, que não quer. Sim. Eu entendo que tem pessoas que não quer. Ela tem tanta negatividade ali, sabe? Que ela não quer tentar. Então existe esse tipo de pessoa também. Sim. Mas eu falo que vocês que estão aqui, vocês devem tentar e vocês devem trabalhar para ser as melhores sempre. Independente se vocês estão começando, se vocês estão, enfim, tá? Aí, ó, só voltando a falar da pressão da mão. Então, a pressão da mão, gente, vocês vão aprender ela. Vocês vão aprender a pressão da mão no curso de vocês. Só que vocês vão aprender ela de verdade no dia a dia. Então, vamos lá. Fiz duas crianças... Pressão ideal, banana, pele sintética ou no que mais? 3 pessoas já perguntaram isso, né? Ó, lá no curso online eu ensino na pele sintética, eu ensino a fazer os fios no papel, porque muda a vida da pessoa aprender a desenhar no papel. Eu ensino elas a fazerem o design, não ficar fazendo molde. Eu ensino na banana, eu acho que lá no grupo tem só na banana, mas tem a banana, tem a laranja, que dá pra gente aprender profundidade de pele mais dura, e pele sintética, é uma das opções, e pele de gente normal. E aquela faixa, né? Apesar de que eu não gosto muito da faixa, eu prefiro a pele sintética. E acho que o custo também, a faixa não é tão baratinha. Mas tem bastante gente que treina na faixa. Naquela faixa de fazer pilates. Eu gosto de pele dura. Eu também. Tá? Eu gosto dessa branca aqui, ó. Ó, minha menina, dá uma olhada. Oi. Arraso. Arrasou. Certo? Então, ó, o que acontece? A pressão ideal é uma coisa que vocês vão aprender bastante na prática. É só dia a dia mesmo, tá bom? Aí agora a gente vai para a terceira dica, que é uma das principais e é o que mais vai dar certo. A terceira dica é que a gente tem que esticar a pele em 3 partes, tá? Gente, a gente tem que entender uma coisa. Não adianta a gente fazer o fio perfeito, a ramificação perfeita. E uma coisa, aproveitando que eu entrei nesse assunto, Pri, eu vejo muitas pessoas querendo fazer a ramificação do branco babique. E eu aproveito para contar uma história para vocês, tá? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um curso com ele, porque eu tinha muita dificuldade de fazer tebori. Falei, cara, eu vou aprender com o cara, né? Beleza. Tá, fui lá. Só que eu não estava preparada para aquilo, porque eu não sabia nem fazer o básico. Então, um conselho que eu dou para vocês, enquanto a gente não aprender a fazer o fio a fio básico, a gente não vai chegar numa ramificação perfeita. Eu entendo que todo mundo quer fazer o mais bonito, mas primeiro a gente tem que começar pelo básico. E aí, nem falando do branco, você saiu do curso hoje, semana que vem você tá no congresso, mês que vem você tá no simpósio, daqui 20 dias você tá no outro curso de aperfeiçoamento e você coleciona 35 certificados em 1 ano ou 2. E eu tenho, sei lá, eu acho que é essa quantidade. Enquanto você não fizer o básico, nada desses outros passos vão ser nada além do que papel. Essa é a grande realidade. A base é a base. A base ninguém tira ela de você. Você tem que ter uma boa base. Exato. Então, exato. E às vezes um curso, claro que não é isso, repito, não é falta de atualização. Não estamos aqui incentivando a falta de atualização. Mas um curso e muito treinamento vai levar você longe. Agora, nesse evento, uma menina que ganhou destaque, ela falou, eu fiz um curso. Só que eu treinei todo dia. Sim. Só que foi o que você falou, tem gente que não quer, a Van falou aí que ela não abriu, a pessoa não abriu o pigmento para não treinar. Tem gente que não quer treinar todo dia. Tem gente que não consegue, mas tem gente que não quer, né? Sim. Sabedorias de Priscila Silva. Eu preciso parar de ficar filosofando. É aquilo que eu disse. Tem gente que não quer. Então vai de nós falar se a gente quer fazer aquilo ou não. Igual hoje de manhã eu poderia ter acordado, é que hoje eu dei aula, né? Mas eu poderia ter acordado, vou dormir o dia inteiro. Então, eu optei dormir o dia inteiro. Então, é a mesma coisa. Tudo bem.
A Só que mesma alguém coisa é vai o quê? pegar o passo à frente e tá tudo bem também. Eles são escolhas, né? São escolhas, exatamente, são escolhas. Mas, ó, vamos para a terceira dica agora. Vamos. Antes que acabe a nossa live aqui, a gente vai ter que entrar em outra, porque falta 9 minutos, tá? Anne, eu sou de São Paulo. São Paulo, Barra Funda, do lado da rodoviária Barra Funda, pertinho, tá? Literalmente uma quadra. Dá pra ir a pé, pessoal. Presta atenção, tá? Aí a estética falou, a estética Paula, eu te conheço da Jaqueline. Tá aí uma pessoa com dom. Com Sim. dom mesmo, de olhar e reproduzir. Só que para 90% do resto dos seres humanos normais é esforço. O meu não foi dom, não. Então, e aí a pessoa olha aquela com dom e fala, não é assim, não funciona, gente, né? Não funciona. Vai, próxima. Você quer encerrar aqui? Bora, vamos encerrar. Gente, cair, todo mundo vai voltar, né? Vai voltar, né, gente? Porque ainda falta 5 dicas. Senão a gente vai fazer a próxima live só de Danai cozinhando. Eu vou encerrar, deixa salve e já volto. Um segundinho, tá? Voltamos! Gente, eu preciso tentar colocar a cara certa, né? Sem aparecer conseguir... Aí, ó. A louca que coloca um monte de carinha. Voltamos para as próximas 5 dicas de Nayara Bertolassi. Chamar ela de Nayara antes dela entrar na live, né? Porque ela não gosta. Para ela não me matar depois. Vocês estão gostando? Estão gostando das dicas da Nay? Dica de quem tá ali, trabalhando todo dia, né, gente? É muito. Vamos falar já. Assim que a Nay terminar as dicas dela, eu vou falar hoje sobre ficha de anamnese. E, aproveitando que a Patrícia disse dos documentos, no sábado, é a Patrícia Alves, hein, gente? Só com marketing pra micropigmentação. E aí a gente vai falar sobre direito de imagem. É mesmo, Van? Eu também te conheço da Jaque, né? Que tem dom, né, Van? Fala aí. Vai ficar salva. A primeira já tá salva e oremos para não perder, né? Igual aquele dia. Gente do céu, que desespero eu ter perdido aquela live. Ai, pronto. A gente não vai perder. Por que quando eu chamo uma pessoa, minha cara some? Por quê? Diz pra mim. Cortei. Pronto. É que a minha internet estava ruim, demorou para voltar. Amanhã eu vou colocar outro turbante. Acho que eu voltei a gostar de turbante. Não, olha a situação aqui, ó. Coloquei um rabinho. Você fica bonita de rabinho. Então, é que hoje eu tava me sentindo meio triste, sabe? Aí eu me coloquei um rabinho pra ficar fazendo assim, ó, que é gostoso. Aí meu filho entrou, gente, de 35 anos. Não, 35 anos não, tem 38. Seu filho? De 26 anos, eu tenho filho. Cadê ele? Fala aí, Bruno. Meu filhinho que não me visita. Nossa! Boa, continua. Ô, Vanessa, que história é essa de você como é que é o negócio da voz? Da minha voz? Gente, da minha voz desganiçada? Que é isso? Você tá com 1% de bateria hoje, mãe? Vou fazer a live assim, ó. Esse é o da Patrícia, né? Não, o da Patrícia tá longe aqui, que eu tenho muito filtro. Longe. Assim é melhor. Deixa eu ver se eu acho da Patrícia. Gente, olha o filtro da Patrícia, que bacana. O meu tá longe, eu tenho muito filtro aqui. Ai. Vai ficar salva, Paula, fica tranquila. Vai, depois a gente parar de fazer gracinha, né? Enquanto o povo não entra. Tô me escondendo, porque... não achei o da pá. Tá longe dela. Não é essa, não. Vou ficar com essa mesmo. Vai, ó. Vai! Voltando. Então, ó, agora a gente tá na terceira dica, tá? Que é sobre esticar a pele. Então, gente, vai anotando aí, tá? Não adianta a gente fazer o melhor fio
e não souber esticar a pele. Então, eu vou dar uma dica para vocês. A gente sempre vai esticar a pele aqui, aqui, e esses dois dedinhos aqui, ó. Esses dois aqui a gente segura o tebore, e esses três segura o tebore, e esses dois a gente usa para esticar a pele, tá? Eu não acho muito legal quando vocês esticam a pele assim, ó. Então, é melhor esticar a pele aqui, ó. Certo? Não dá para entender isso direito, mas deu para pegar? Sim. 3 posições. Uma aqui e aqui. Ai, Esticamento de triângulo é o nome. Eu tenho dificuldade de esticar a pele desse jeito. Você vai colocar uma luva na mão da sua modelo, da sua cliente, e você vai pedir para ela esticar aqui, ó, para você. Ah, que bacana! Então, eu faço isso no meu iniciante. Porque as meninas têm dificuldade de esticar a pele. Então, eu coloco uma luvinha na mão da modelo e ela aqui, ó, fica uma maravilha. Porque tem gente que tem dificuldade de pegar esses dois dedinhos aqui para esticar, sabe? É tipo um triângulo, isso mesmo. Tem gente que tem dificuldade de pegar esses dois dedos para esticar. Então, você pede para sua linda cliente fazer isso, ó. Vai ficar facinho de fazer. Se a pele não tiver esticada, você não consegue chegar no resultado que você quer, tá? Ponto. Aí, uma outra coisa. Quando eu faço os fios, eu uso muito pouco pigmento. Então, se eu for fazer o fio e colocar muito pigmento na lâmina, minhas alunas em curso já viu que em volta, assim, do meu tebore sempre tá limpinho. Porque se tiver muito sujo, eu não consigo identificar perfeitamente onde eu vou fazer aquele corte. Então, uma das principais dicas é a limpeza e a organização, tá? Quem não é organizada vai ter que começar a ser. Você fazer tudo de maneira organizada ali, na hora de fazer os fiozinhos. E você tá rindo, né, Priscila? Mas é verdade. Eu falo isso nos meus cursos também, que vocês têm que ser organizada na bancada, organizado para fazer os fios, entendeu? Gente, intimidade é uma coisa, né? Ela falando da organização, aí você não tá pensando na bancada da pessoa, você tá pensando na pessoa, né? Que a Nay é um exemplo de organização, quem tem. É verdade, gente. É verdade. Não, mas ela é extremamente organizada, assim, no trabalho dela, extremamente. Mas pra fazer a técnica, sim, tem que ter uma... E o seu tebore tá sempre muito limpo. E eu acho que essa dica é muito bacana. Porque realmente, sim, quando você deixa o tebore sujo e se o pigmento ele ainda for mais grosso, muito mais difícil de você realmente identificar ali. E aí, às vezes, você vai fazer um fio... mais com ranhura, às vezes escapa. Para vocês terem uma noção, eu fiz esse lado. Quando eu vou pro outro lado, eu limpo a lâmina. A minha lâmina, ela nunca tá suja. Porque só assim eu consigo identificar onde eu vou fazer o fio. Então, isso aí é o principal. Uma coisa e eu quero bolo. Bolo aonde, Jesus amado? Não sei, elas estão fazendo bolo, eu quero bolo, tô com fome. Uma coisa muito importante também, que vocês devem marcar aí, você tá com o seu negócio aí? Eu tô com o meu negócio aqui, é isso mesmo? Eu tô escrevendo. Um negócio muito importante que vocês devem anotar aí é o seguinte, lembra que cada profissional ensina de um jeito. Então, isso... Voltou? Tinha travado. Voltou. Tá. Isso aqui que eu vou... O meu travou. Eu tô te vendo. Tá? Sim, tudo bem. Tá, tranquilo. Tá. Então, ó, o que eu observei? Se eu demoro muito para fazer os fios e o pigmento seca, o corte, eu acho que ele dá uma fechadinha. Então, tem um tempinho ali pra gente fazer esse fio. Se a gente ficar enrolando, pensando na vida, a gente não vai conseguir... jogar a tinta ali e colocar essa tinta dentro do fio. Porque, ó, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que o pigmento... O que foi, Priscila? A menina acabou de fazer pão de batata pra fazer sanduíche gourmet. Meu, vai ter que ser proibido falar disso nas lives, velho. Até perdi o raciocínio. Ó, uma coisa que eu observo é o quê? Uma coisa que a gente tem que entender, voltando, uma coisa que a gente tem que entender é o quê?
que quando eu vou fazer o fio, se eu demorar muito para fazer esse fio, o meu micro cortezinho, ele vai dar uma fechadinha. Uma outra coisa que a gente tem que entender, não adianta encher de pigmento, porque o pigmento não entra quando faz o corte. O pigmento entra quando faz o esfregaço. A saturação. Esfregaço. Exatamente, Tá? exatamente. Então, inclusive, tem gente que pode fazer até sem pigmento. Perfeito. Porque tem gente que faz e não é errado. A Débora faz sem pigmento. Uhum. Tá? Então, o pigmento, ele não entra quando faz o corte. Não adianta vocês colocar um monte de pigmento na lâmina, porque não vai adiantar nada. Ele entra quando faz o esfregaço. Só que gente, o dermógrafo, ele implanta pela ação mecânica, Sim. pelo subir e descer da agulha. O Tebori não há isso, porque ele não é ligado na energia. Então, é pela ação humana no esfregaço. Então, não tem como. Se você fizer todinho com pigmento e tirar ou com algodão, ou com a gaze, ou com sem esfregar, não terá implantação. Pode até ter ali um pouquinho de tinta, porque é óbvio que a tinta é escura, né? Sim. Só que aquilo não vai... Nossa, não vai ter nada no retoque. Porque Sim. não entrou, porque não foi pela ação humana, tá? Então tem essa diferença. Uhum. E então, um detalhe. Se eu faço os fios, isso aí eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Se eu faço os fios, aí eu faço o esfregaço e limpo. Quando eu limpo, não pegou nada. Aí você fala, nossa, cara, mas saiu até limpo, por que não pegou? Não pegou porque você não tá fazendo o esfregaço do jeito certo. E porque o esfregaço é 80%, o esfregaço. Então, eu acabei de fazer os fios, não me deixa o raio do pigmento secar, porque quando ele seca, ele vira pó. Virou pó, já era. Então, não deixa o pigmento secar. Agiliza ali, agilizar vai vir da onde? Não é correndo, não. É treinando, ó. Ai, Nai, mas o meu treino na pele sintética já tá bom. Quando eu vou pra modelo... Ah, Babi, dá risada. Quando eu vou pra modelo, eu não consigo. Não consegue porque você tem que fazer mais modelos, tem que fazer mais gente, tá? Por isso. Mas eu fiz todos os fios lá e vou fazer o esfregaço. Gente, se vocês pegarem um cotonete e ficar alisando a cliente, não vai ter implantação. Só vai ter implantação se você fizer o esfregaço para entrar o pigmento dentro do corte, tá? Na hora com de vigor. Limpar, na hora de limpar, eu acho mais importante ainda. Como eu venho da tatuagem, então eu não tenho dó de esticar a pele, eu não tenho dó de limpar, e vocês deveriam fazer a mesma coisa, tá? Então, quando eu vou limpar essa pele, não é que eu não tenho dó da cliente, gente. É que a gente tem que trabalhar de maneira certa. Eu tenho a mão muito leve, mas na hora que eu vou... Eu não faço esfregaço com o dedo, eu faço esfregaço com palito de dente. De dente. Tá? Como dá pra fazer também com microbrush. Eu não faço... Microbrush que chama, né? Uhum. Eu não faço com cotonete, porque o cotonete suga muita tinta. E eu não faço com o dedo, porque o dedo não entra pigmento ali, tá? Aprendi isso no curso com uma professora top. Ai, Babi. Ela é boa mesmo. Depois você passa o contato, Babi, pra gente. Ó, eu sei que essas dicas, se vocês começarem a praticar elas, tenta fazer, gente. Eu tenho certeza que vai mudar o resultado de vocês de Tebori. Porque isso tudo que eu tô falando pra vocês foi coisa que eu fui vendo no dia a dia. Então, tipo assim, eu já aprendi com cotonete, já aprendi com o dedo, já aprendi com escovinha, já aprendi com tudo. Mas o que deu certo pra mim foi o palito de dente. Então, você pega o palitinho e você vai fazer assim, ó. Tá? Agora, a limpeza, elas entenderam do palito, né? A sobrancelha tá aqui, ó. Vai fazer o esfregaço. Só que, pessoal, é com vigor. Não é assim como se você estivesse passando um creme na pele. Eu passo sempre contra os fios. Tá? Você dá uma leve pressãozinha. Não é pressão, mas dá uma leve aprofundadinha ali, tá? Isso. É essa a diferença. É diferente só de você... É uma passadinha só, você já vê o pigmento entrando automaticamente. No meu curso online eu ensino isso. Legal, legal. Tem Tá? um monte de vídeo no curso online, né, Ná? Tem muita coisa. Tem. É muito completo. E aproveitando, tem muita gente que fala assim, ah, eu não consigo fazer o curso online. Gente, tá R$200.
Então, tipo assim, parcela em 12 vezes no cartão. É para realmente ajudar um monte de gente que tá precisando dar uma atualizada, tá? Então, ó, eu faço com o palito, igual eu expliquei para vocês. Eu pego o palito e faço o movimento aqui. Não deixo o tempo secando, não deixo nada. O que eu faço é o tempo de eu fazer o outro lado, venho e limpo aqui. A partir do momento que o pigmento secou na pele, a gente pode ir lá e limpar. Na hora de limpar, eu acho muito importante. Sabe por quê? Tem gente que vai limpar, eu uso os produtos da Kirei para fazer a higienização da pele, tá? Para limpar, para tudo. Uma segunda opção seria água com shampoo Johnson, tá? Essa seria uma segunda opção para quem não tem condições no momento de comprar produto próprio para micropigmentação. Eu vou molhar bem o algodão. Então, eu vou pegar um algodão grande, eu vou molhar bem... Pera aí. Ó, eu vou pegar esse tanto aqui de algodão. Eu uso esse produtinho próprio, tá? Eu vou molhar bem, deixar bem molhadinho. E vou deixar essa parte aqui seca, ó. Na hora de eu limpar, eu limpo aqui e jogo pra cá. E aqui eu só passo a parte seca. Porque se eu pegar esse algodão e ficar limpando, eu arranco tudo o pigmento que tá lá dentro. Então, na hora de limpar, tem que ser uma limpeza certa. Quem já fez tatuagem vai entender o que eu tô falando da hora que o tatuador limpa a pele. Entendeu? Uhum. Eu tenho uma pergunta. Gente, o que aconteceu com a Ná? Tá travada. Oi. Tá travada. Oi. Voltou. Oi. Vou toda vez que eu fico sem casa. Gente, pronto. Aquele era o gato. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se nesse de ir e voltar, secou o pigmento na pele? Aí ela vai ter que molhar. Aí ela vai ter que molhar mais o algodão, entendeu? Deixar o algodão bem molhadinho. O que eu gosto muito, vou falar pra vocês, sabe o que é? Espuminha. A espuminha é maravilhosa, ela limpa em uma vez. Em vez de você usar esse daqui, eu adoro a espuminha. Porque assim, ó, você acaba o procedimento, você passa um negocinho da espuminha, aí você faz assim, ó, limpa de uma vez. Então, uma dica seria a espuminha, que é maravilhosa. Eu aprendi num curso, eu não sei se você já tentou, até vou perguntar, quando o pigmento seca, e a gente sabe hoje que o pigmento ele tem muita carga pigmentar, então realmente gruda uma gota de óleo de girassol. Só para desgrudar, sabe aquela crosta? Porque às vezes quando a pessoa demorou, não ficou ali uma crosta? Acho que seu pai... Ah, não é seu pai, é seu filho. É meu filho. Isso foi. O José. Legal, Ná. Legal essa dica. Então, eu acho que, além da gente conseguir fazer o fio perfeito, a gente tem que dominar também do esfregaço, que eu chamo de esfregaço, e a gente tem que dominar também na hora de limpar. A limpeza. Uhum. Quando você esfrega, quanto tempo você deixa o pigmento na sobrancelha? É o tempo de eu fazer o outro lado. Nai, hoje eu faço uma sobrancelha muito rápido. Então, tipo assim, se eu pego uma cliente, eu tô falando processo de design, anestésico e técnica 40 minutos. É o tempo que eu faço. Mas vamos supor, um tempo ideal para vocês ali, para fazer tudo, 1h30, 2 horas. Um tempo legal. Gente, lembra a hora que eu falei que não é o implante com tebori mecânico? Então, tecnicamente, enquanto você está esfregando, o pigmento ele está fixando. Parou, não existe aquela ação humana. Então, a única coisa que você está achando ali é secar. Então, o tempo é o seguinte, existem profissionais que falam assim, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos.
eu não vejo o tempo, tá? Eu vejo assim, secou, pode tirar. Tá? Aí, legal. se eu precisar repassar os fios ali, aí eu tenho um jeitinho certo para repassar os fios, para não acontecer deles esfumar, sabe? Eu tenho um jeitinho certo de passar. Agora, ó, eu vou para a quarta dica. A quarta dica é sobre lâminas. Quantas você já marcou aí? 11. Eu vou para a quarta dica. Nossa, tem muito mais que isso. É que não dá, senão nós fica 5 horas na live, né? Mas essas coisas, gente, essas coisas que nós passamos aqui não é nem metade. Ó, e eu fiz muita live lá no Insta esses dias também, falando de tudo isso. Então, gente, eu aconselho vocês sempre estar ali acompanhando. E usar aquele aplicador descartável. Sim, ele também funciona dá. igual o microbrush. O curso mas dela tá R$200. Alguém perguntou, eu use sobrancelhas. Né, Ná? Tá 200, né? O online tá R$200. O valor dele é 480. E agora na quarentena tá 250 se for um e 200 se for dois. E parcela até em 12 vezes no cartão. E os cursos presencial também tá tudo na promoção por causa da quarentena. Tudo. 2, gente, porque tem também o de shadow e o de lábios. Nossa, sério? Tem híbrida. Inclusive, eu fiz uma linda essa semana. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, que legal. Ah, não sei se dá pra ver aí, ó. Sim, dá. Você me mandou essa foto. Aquela parte de baixo ali, ó, ela não tinha nada de pelo, ó. Dá pra ver. É, por aí não dá pra ver tão bem. Certo? Tem o de shadow, sim, no online, tá, gente? Aí, tipo assim, vamos continuar a aula, depois, se vocês quiserem, por vocês me chamam que eu explico, tá? Boa! Verdade. Senão vocês perdem o conteúdo aqui me perguntando de curso, uai. Deixa eu ver aqui onde eu parei, Pri. Lâmina. Então, ó. Lâmina, o que acontece? A gente vou dar o exemplo da cozinha de novo. Não achem que eu sou louca, tá? Que você cozinha muito. Eu cozinho muito. Então, eu entendo bem de cozinha, sabe, gente? Sim. Aí, ó. Nossa, essa live, as pessoas devem pensar que eu tenho problema, sabia, Priscila? Tudo rindo. Nós duas, no caso. Nós duas, no caso. O povo não vai voltar. Não, mas ó, se tem 70 gente, duas vocês pessoas sabem que aqui... eu me comporto nas outras lives. Eu me comporto nas outras, né? É só que né? Daí não dá. É mais forte do que eu. Ó, mas tá legal, tá dando pra entender, né? Tá legal, nossa, top. Tá bom. As palhaçadas vêm no combo. Lâmina. As palhaçadas vêm no combo. Vem no combo, faz parte, entendeu? Porque, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não gosto daquela coisa assim, séria, mecanismo, sabe? Eu não consigo aprender. Então, assim é mais legal, tá bom? Ó, voltando aqui então, ó. Agora, o que acontece? Lâmina. Então, eu vou dar outro exemplo da cozinha para ficar mais fácil de assimilar. Eu tô lá na cozinha e eu vou cortar um pedaço de carne. Se a minha faca tiver cega, vai cortar? Não. Não vai cortar. E se a minha faca tiver afiada, vai cortar perfeito, não é isso? Então, a mesma coisa é a lâmina. Se eu trabalhar com uma lâmina sem qualidade, o meu corte vai ser ruim e aí eu vou colocar a culpa em mim. Falar que eu não consigo fazer o procedimento, mas eu não consigo porque a minha lâmina é ruim. Entendeu? Então, um conselho que eu dou para vocês. Eu trabalho com a lâmina da Chuse. A diferença da Chuse para uma lâmina normal é que a lâmina tradicional, aquelas brancas, muitas vezes elas estão cegas. E muitas vezes a empresa boa descarta para essas outras empresas que vendem aquelas branquinhas, baratinhas que a gente compra. É baratinho, é baratinho. Só que muitas vezes ela tá cega. Então, eu falando isso, pode ser que vocês lembrem aí
que no dia a dia de vocês estão tentando fazer um fio e o fio não tá pegando na primeira passada, porque a lâmina é ruim. A Paula, ela fez o meu online Microblade turma 1. Tem muita diferença, porque lá no curso eu ensino as meninas a trabalhar com essa lâmina, que a diferença é muito pouca. É R$4,50, R$5 isso daqui, né? Então, a diferença Um segundo para pegar o gato. Tá, a diferença é muito pouca e faz muita, muita, muita diferença, tá? Eu compro na loja Belo Encanto. Se por acaso a Estela estiver aqui, deixa o contato aqui para as meninas, tá? Se não, depois eu posto no meu Instagram. Mas é Belo Encanto o nome da loja. Gente, tá? O que acontece na China? Eu tô dizendo isso porque minha irmã morou na China, tá? Na China, você tem vários mercados. Você tem o mercado de primeira qualidade e você tem o mercado de segunda e de terceira qualidade. É a mesma coisa que acontece aqui quando é um polo produtor de fruta. Eles têm a produção de fruta, a safra. Acontece isso no Brasil. Aí, eles pegam as melhores, levam para o exterior. E o que a gente compra, tecnicamente, nos mercados é refugo. Tá? Tecnicamente é isso, falando português claro. Fruta, legume, enfim. Na China é assim. Então, você quer comprar qualquer coisa, eu quero comprar uma bolsa de primeira qualidade, eles levam você no local, tem primeira qualidade. Ah, não, eu quero comprar mais baratinho aquele mesmo produto. Tenho de segunda e de terceira. Então, é isso que acontece com a lâmina. As lâminas, é tudo feito na China, beleza. Por exemplo, você ia falar agora da lâmina da Dérmia, né? A lâmina da Dérmia maravilhosa. É feita lá. Só que é essa a diferença. Tem o primeiro lote que é revisada, testada, 1 a 1. Esses são as primeiras qualidades. As demais é refugo. Eu demorei para entender isso. Aí, hoje em dia, você paga R$4, R$1 numa e 5 na outra. Meu, mas quanto que custa a micropigmentação? Sim, Né? Então, ó, gente, desculpa o meu gatinho. Eu amo ele chegou hoje, ele tá com trauma. Tá, eu amo a lâmina da Dérmia e eu amo a lâmina da Chuse. E pra mim, na minha opinião, a lâmina faz total diferença. Então eu aconselho vocês a comprar uma dessas lâminas para vocês verem como vai fazer diferença no trabalho de vocês. Tá? Certo, Pri? Certo, muito importante dizer isso. Aí, ó, a Bela Encanto disse, é a qualidade do metal. Sem contar que com a Anvisa, né, gente, a gente tá dentro das normas do Brasil. Eu tava na live, eu acho que foi, não, semana passada. Ah, mas essas regras não existem em outro país. Não importa, se é regra do Brasil, você tem que obedecer. Você pode até não concordar. Mas nos outros países é muito pior. A gente tá com mole aqui no Brasil, isso sim. Aqui é tudo fácil. Desculpa pelo gatinho, gente. Ele chegou hoje, então ele tá estranhando o outro, tá? Vocês me perdoem. Mas a minha filha já tirou ele daqui. A diferença de valor é o seguinte. Eu não... Estela, quanto que tá a Chuse aí? A diferença não é tão grande assim também, tá, gente? Mas depois vocês chamam a Bela Encanto, eles estão aí, eu compro com eles. Eles têm um preço muito top. E eu compro só com eles, tá? Onde compra a lâmina? Aqui na Bela Encanto, eles estão aqui. Vamos só voltar aqui na aula, porque já deu 20 minutos de aula de novo, tá? Então, e eu preciso ali... Hoje eu vou ter que fazer uma caipirinha mais tarde, então eu vou acabar a live para assistir o Big Brother, final do Big Brother, Priscila. Entendi. Nem sabia. Entendi. É final do Big Brother, porque eu assisto, né? Você sabe? Não. Entendeu? Eu assisto. Tá bom. Diferença entre as lâminas. Até o povo da sua casa riu, eu ouvi. Ó, diferença das lâminas. Qual a melhor lâmina, Nai? A melhor lâmina é aquela que tem o melhor corte. Beleza. E qual que é a numeração da lâmina melhor? 12, U, Flex, Hard, 18mm, 16mm. Qual que é a melhor? A melhor é aquela que você se adapta melhor. Então, exato. Eu, Nai, só trabalho com 12 Flex. Só. Tá? Mas aí você fala assim, Nai, eu gosto da Hard, eu gosto da U.
Então, cada profissional vai se adaptar com um tipo de lâmina. Um conselho que eu dou para vocês, compra uma de cada uma. Não é final, não, gente. Peraí. Ô, Nayara, você que tá fugindo do raciocínio, Nayara. Volta na lâmina, não no Big Brother, Nayara. É que eu falei que é final, não é final, não. Gente, eu nem tenho como deixar essa live gravada com esse monte de palhaçada, né? É o povo que vai sair. Ó, voltando, tá? Então, eu só trabalho com a 12 Flex, certo? Mas tem gente, por exemplo, que faz belíssimos trabalhos, eu já vi com a 16. Ok, porque a pessoa se acostumou, adaptou, né? Tem gente que usa nano. A Nay acha, porque eu já vi ela falando isso, eu tava lá no curso, que a nano é muito mole, não é isso, Nan? Mas pra mim ela é mole. Isso, pra ela. Pra outras Entendeu? pessoas, funciona A minha mão é muito perfeitamente. leve. A minha mão é muito leve. Então, quando eu trabalho com a 18 milímetros, meu fio fica meio cambaleando. Então, eu não me adaptei com ela. Só que a da Dermia, de 18 milímetros, ela é mais durinha. Então, ela eu gosto se for 18 milímetros, tá? Aí, tem gente que fala assim, ai, Nay, mas a lâmina de 18 milímetros faz um fio mais fino. E a de 25 milímetros faz um fio mais grosso. Eu posso confirmar para vocês que é mentira, tá? Isso A é um hard mito. também. Tem gente que faz fios finíssimos com a hard. Isso mesmo. Então, é o que você se adapta melhor. O meu fio fica finíssimo com a 25 milímetros da Choose, tá? Certo? Certo. Priscila, elas estão gostando, porque assim... Eu percebi. Eu tô achando estranho, mas fazer o quê, né? Ó, eu não sei nem qual dica que eu tô agora, né? Mas deixa eu ver. Eu tava na 12 aqui. Ó, Marco, vamos fazer o curso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tô na 6ª dica ainda. Tá? Corre que tem a Big Brother. Não, é só 10 horas, eu acho. Ah, então tá. Ó, 6ª dica. A 6ª dica é o seguinte: a gente não deve cruzar os fios, entendeu? Quando a gente cruza os fios, o que acontece? Ele esfuma e ele pode abrir um rasguinho. É 5ª? Tá. Ele pode abrir um rasguinho ali onde a gente fez aquele cruzamento. Um exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. É que eu tô sem folha aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Ó, meu fio tá aqui, ó. Aí eu venho aqui e cruzo aqui, ó. Nesse pedacinho aqui vai abrir um buraquinho e vai esfumar. Então, tem gente que pensa que a ramificação é fazer isso aqui, ó. E não é. Uhum. Não, tem que ter um encaixe. A gente encaixa os fios. Então, um exemplo. Peraí que eu vou virar esse negócio aqui. Dá pra ver? Achei um papel. Ó, um exemplo. Peraí. Dá pra ver? Sim. Eu vou fazer os fios aqui, ó. Maravilhoso, ó. Esse fio aqui, ó, ele emenda aqui. Ele não cruza. Então, tem gente que tem mania de cruzar o fio aqui, ó. E aqui vai abrindo um monte de buraquinho. Igual cruzar o fio do final, assim, ó. Escama de peixe, ó. Isso aqui vai esfumar tudo. Então, a gente não Gente, deve... a Nay, ela tá num lugar que a internet não é muito boa, tá? Sim, então, por isso que tá um pouquinho embaçado. Vocês têm que entender que tem muita live, tá todo mundo em casa, sobrecarrega o sistema, e aí ela tá no interior e sim, não é assim deu... como São Paulo. Mas deu para entender o que eu disse, que o fio não pode cruzar, tá? Certo? Certo.
Beleza. Distância correta entre os fios. Então, tem gente que tem costume de pegar a sobrancelha da cliente. Eu volto naquele assunto da organização. Tem gente que tem costume de pegar a sobrancelha da cliente e ir fazendo um monte de fio assim, ó. Jogando fio aleatório. Então, tem que ter um esqueleto que vai facilitar a vida da pessoa. Eu acho que o esqueleto é 90% do trabalho. Se você não tiver um esqueleto para saber o que seguir, vai ficar muito difícil. Então, entra a organização, entra não cruzar os fios, entra a distância correta e entra também a parte de que você não pode aprofundar ali, senão esse fio vai voltar esfumado. E tem outra coisa no esqueleto. Tem outra coisa do esqueleto para quem tem insegurança ou quem está começando. Ele permite que ambas fiquem iguais. Para quem tem 6, 7 anos no mercado, como a Nai, não, Eu gente, uso provavelmente. Então, ela mesmo tá dizendo que usa, mas tem muita gente que não usa, ok. Não tem problema por conta da prática. Agora, você está começando ou você é inseguro, não tem problema. Por quê? São tantos no começo, do outro lado serão tantos no começo. São tantos no final. Eu também. Eu não tenho vergonha de dizer, porque ele me dá segurança. Como eu sou uma pessoa insegura, todo esse monte de protocolos me dá segurança. Isso aí. E uma outra dica que eu coloquei aqui, Pri, quanto ao pigmento. Então, assim, quem tem a mão leve, eu aconselho, sem dúvida nenhuma, trabalhar com pigmento orgânico, porque vai ser muito mais fácil de implantar esse pigmento ali no fio, tá? Eu não vou estender esse assunto, porque é um assunto muito longo, mas sexta-feira vai ter uma live lá no perfil da Dérmia, que eu vou falar tudo sobre pigmentos. Mas eu aconselho quem tem a mão leve, trabalha com tebore, trabalhar com orgânico com alta carga pigmentária. RP, né, gente? Desculpa. Ó, estão pedindo para mim mostrar o esqueleto. Mas o que acontece? Eu falei para a Pri, o dia que ela me chamou para fazer a live, que eu não estou ensinando técnica ao vivo. Mas por que eu não estou ensinando, gente? Porque eu dou o curso online. E aí, em respeito às alunas que compraram o curso, eu não estou ensinando técnica, tá? Mas eu espero que vocês gostem das dicas. Só técnicas que eu não consigo ensinar. Voltou. Tá. Eu fiquei assim, parada, te esperando. Entenderam, então? Eu entendi. Tá, então é isso, tá? Aí, sobre a durabilidade da técnica. Então, aqui eu tô em outra dica que eu não sei nem qual que é mais. Mas eu tô na durabilidade da técnica. Eu falo para minha cliente que vai durar de 6 a 8 meses no tebore, tá? Então, eu prefiro sempre falar um tempo menor do que eu falar que vai durar tanto tempo. Entendeu? Isso é uma questão, inclusive, de regra contratual. Mas aí a gente vai falar amanhã sobre contrato. Então, assistam a live de amanhã, que vai ser Shadow com a Túlia, hein? E capilar com a Vanessa Siqueira. E aí a gente vai falar de contrato, tá? Show, isso aí. Certo, então? Certo. E a última dica que eu coloquei aqui é sobre o retoque. O retoque eu acho tão importante quanto o dia que a gente faz o procedimento. Ah, Nai, todo mundo fala que é 0 retoque. Eu faço retoque de vez em quando, viu, gente? Eu não vendo o meu procedimento falando que é 0 retoque. Lógico que eu tenho uma fixação melhor, mas eu tenho que garantir aquele resultado. Então não tem como eu falar 0 retoque. Eu sempre faço o procedimento e eu acho necessário a minha cliente voltar para fazer o retoque, porque é no retoque onde a gente vê como está a nossa evolução profissional. Então eu acho muito importante o retoque, tá? E aí, no retoque, eu não faço os fios que já estão bons. Eu retoco só o que precisa, para não acontecer de criar uma saturação ali naquela pele.
Certo, muito legal isso. E o retoque eu tenho um jeitinho também de fazer ele. Eu não ponho pigmento na lâmina. Então tem todo um esquema ali para fazer o retoque, para mim conseguir manter um resultado bonito nesses 6, 8 meses. Porque é muito legal essa dica que ela dá do retoque sem pigmento, gente. Tem lá no curso, viu? Não tem nada, tem, né? Tem. E é muito legal para fixar. Até também outra dica que eu gosto muito da Nike, me ajudou muito e tem lá no curso, é a segunda passada. Porque assim, eu vou mais uma vez falando da minha experiência. Eu tinha muito medo da segunda passada e abrir o fio. Muito medo. Sim. De não enxergar. E aí ela tem essa dica e com ela ajuda demais a que você tenha que retocar só os que não abriram necessariamente, corretamente, de modo que você não tem que abrir o fio, que é sem pigmento, tá? Então é muito legal também essa dica. Isso aí. Pri, e é isso, entendeu? E é só isso, gente. Só. Tem muito mais coisa. Eu espero, sinceramente, que todo mundo tenha gostado. E uma dica que eu dou pra vocês. Peguem tudo isso e coloquem em prática. Porque não adianta a gente vir aqui na live, escrever tudo, e quando voltar a quarentena não pôr em prática, tá? E uma outra coisa que eu vou falar pra vocês é que quem é iniciante, ou até quem já tá ali na área, sabe? Quando voltar a fazer atendimento, vai ter um pouquinho de dificuldade, viu? Para voltar ali no rumo, viu, gente? É normal. Então, vamos tentar fazer bastante cliente quando voltar, se Deus quiser. Nem que for para fazer uma promoção. Amanhã vai ter uma live lá no... Olha, eu cheio das lives, né? Amanhã eu vou fazer uma live lá no perfil da Débora Cavicchioli. Que horas? E eu vou dar dicas de como conseguir novas clientes. Certo? Mas que horas? Que horas? 7 horas. 7 da horas. noite? Aham. Tá bom? No horário da minha live. Mas tudo bem. Ah, você me faz o favor de deixar essa live salva. Que hora que é a live? 7 horas? Amanhã eu tenho às 5 com a Vanessa Siqueira e às 7 com a Túlia, hein? Pelo amor de Deus, vocês não me sumam. Vou mudar a minha para 6 horas, então. Ah, ufa. Certo? Tira os comentários aí para nós tirar uma foto. Tira. Vou mostrar meu rabinho que eu fiz ele pra live. Peraí. Foi. Gente, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre ficha de anamnese. Obviamente que todo mundo, eu costumo dizer, a Nay já tá careca de ouvir isso, todo mundo, bem ou mal, sai com uma ficha de anamnese. O que é isso? Eu coloquei um coração na cara. Você tá de brincadeira. Vou com o coração na cara mesmo, que eu não sei como é que eu fiz isso. Bem ou mal, todo mundo sai com uma ficha de anamnese de um curso. O problema, gente, é que a ficha de anamnese, ela não pode falar sobre tudo. A ficha de anamnese, que ela tem as cláusulas possíveis, ela não está adequada de acordo com as regras da Anvisa. Por quê? A ficha de anamnese é um documento médico. Vamos lá. Quando a gente vai num médico, a gente não preenche uma ficha? Então, ela é o histórico médico, físico e emocional da sua cliente. Então, a primeira dica que eu quero falar para vocês, e assim, obviamente que eu não vou falar aqui das doenças, tá? Porque não cabe isso, eu quero dar dicas além. Não deixe que a sua cliente, a sua modelo preencha você preencha a ficha, ou a sua auxiliar. Não deixe. Deixe que a sua cliente e a sua modelo preencha. Por quê? Porque ela pode dizer que aquelas informações não foram preenchidas por ela. Eu, Priscila, já advoguei num processo defendendo uma micropigmentadora neste sentido, pessoal.
Ah, Priscila, minha cliente não sabe ler. Ela não sabe ler. Pela lei, ela é considerada semi-incapaz. Então, ela tem que vir com uma pessoa da confiança dela. E esta pessoa vai preencher a ficha de anamnese, vai preencher o contrato, vai preencher o termo de autorização de imagem e ela vai assinar como representante. Então, essa dica é muito importante. Tem gente que faz micropigmentação de 1h30 cravada. Por quê? Fica lá tudo com o assistente e a pessoa só vai trocando. Não façam isso. Se vocês demoram 1h30, marquem 2. Senta com a sua cliente, oferece um café, vai explicando os termos, porque daí elas não podem alegar que elas não entenderam as cláusulas. Sim. Gente, no direito do consumidor, as cláusulas que não são entendidas, elas são anuladas, porque o consumidor ele é a parte mais frágil da relação. Lembra que a gente estava falando que sobre essa questão da didática, quando o aluno é iniciante, quem aprendeu, quem tem o conhecimento, o professor. E é a mesma coisa dentro do nosso estúdio de micropigmentação. Não é o consumidor que tem o conhecimento, é o profissional. Então, se você não explicou as suas cláusulas mais importantes e ela assinou, na justiça ela consegue anular. Essa é uma dica muito importante. Outra dica que é muito importante para vocês, que eu quero colocar aqui como ficha de anamnese, eu vou mostrar para vocês. Olha, a minha ficha, eu não sei se está dando tá clareando, ela tem um campo de observações, tanto da primeira quanto da segunda sessão. Utilizem esse campo. E sabe para que vocês vão utilizar esse campo? Quando a cliente quer e exige fazer algo fora do que é o seu costume. Então, por exemplo, digamos que a cliente ela vem com uma sobrancelha com fundo de cor e ela não quer neutralizar. Ela quer que você faça uma técnica ali por cima. Você orientou, você explicou, mas ela diz, não. Um dia mesmo, eu fui fazer uma avaliação e a cliente não percebia, gente, que estava cinza. Eu falava que estava e ela dizia não. Eu falava que estava e ela dizia não. Porque às vezes elas não enxergam que está avermelhado, elas não enxergam que está azulado. Então elas são muito contra, por exemplo, a neutralização. Ou é uma cliente que quer um tamanho fora do padrão. E mesmo vocês orientando, elas dizem que não. Vocês vão usar este campo da observação e elas vão preencher com a letra delas. Então, digamos que aqui a Nay é a profissional e eu sou a cliente e a minha sobrancelha está avermelhada. A Nay me oferece uma neutralização e eu digo não, eu não quero fazer, eu quero que você faça fios por cima. Nós sabemos que a qualidade daquele serviço não será adequado. Então, nesse caso, a Nay vai dizer para mim, Priscila, você vai preencher à mão. A profissional Nayara ofertou o procedimento de neutralização e eu, mesmo sabendo dos riscos, optei por não fazer. Oi? Eu coloco assim, a cliente se recusou a fazer. Se recusou. Vocês entenderam por quê? Exato. Por que esse campo de observação é extremamente importante? Se na ficha de anamnese de vocês não tem, coloquem. Porque acontece muito esse tipo de questão. Ah, eu quero mais junto aqui, ó, no início. Ou, lembra que a gente estava falando no início da outra live que a Nay falou? Sobre aquela cliente que tem que desenhar uma segunda sobrancelha? E como a Nay disse, ela não faria. A cliente quer. E a cliente se recusou. Vocês entenderam? É um campo muito importante. Esse para vocês na ficha de anamnese. Outro ponto muito importante que tem na minha ficha de anamnese, gente. Nay, responde aí. Você vai dar curso de correção online? Tô respondendo. Tá fazendo? Pode terminar. Pode terminar. Tá. Outro ponto muito importante que tem na ficha de anamnese, gente, é uma cláusula dizendo assim, que a cliente, ela reconhece como verdadeiras todas as informações
que ela preencheu. Prestem atenção. Primeiro, vocês vão deixar que a cliente preencha. Segundo, ela está declarando que todas aquelas informações são verdadeiras, sob pena de crime. Porque se elas processarem vocês por um dano, vocês vão ter um documento assinado e reconhecido de que ou é verdade ou é falsidade ideológica, falsidade de documento. Vocês estão conseguindo entender a implicação disso? Deixa eu abrir um parênteses. Clegiane, é isso? Ela falou assim, eu não faço. Eu também não faço, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando chega uma cliente que já tem micro, eu sempre vou para correção, pigmentação. E a cliente não quer. Hoje eu aprendi a dispensar. Tipo assim, quem manda no procedimento é exatamente. O só que a questão maior é que tem muito iniciante na área que não sabe o que fazer. Inclusive, no meu iniciante, eu ensino isso. Eu ensino a aluna, eu falo assim, gente, vocês estão começando, vocês querem pegar tudo que aparece, mas faz uma ficha completa dessa, entendeu? Exatamente. É muito importante a Nay ter dito isso, gente. Eu venho, até uma menina aí na live perguntou se eu faço micropigmentação. Eu venho do direito, eu já sou formada há mais de 15 anos. Depois que eu fiz o meu primeiro curso... a Nay também vem do direito. Bom, né... Esquece, vamos voltar aqui o foco, né? Depois esquece essa parte. Então, gente, depois do meu primeiro curso, eu não consegui aplicar com as minhas primeiras clientes os conceitos de direito do consumidor que eu possuo, que é a minha primeira especialização. Porque a gente trava com a cliente. Para vocês terem noção, eu permiti que a cliente deixasse a acompanhante ficar do lado, dando palpite, e ela fez o procedimento com o espelho na mão. Sim. Então, a gente trava. Então, é óbvio, eu também não faço. Tanto é que essa do exemplo, eu falei, você não vê que ela está colorida? Não, eu não vejo. Eu falei, então, não posso te ajudar. Só que nós demoramos um tempo para conseguir ter esse poder. Nos empoderar na profissão para dizer não, eu não posso te ajudar. Pode ser que outra pessoa faça, mas eu não. E aí, neste caso, essa regra é para que a gente consiga tirar a nossa responsabilidade. Então, eu estou pensando aqui e quem ainda não consegue dizer. E, às vezes, a questão ela é um pouco mais sutil. Nós demos aqui na live exemplos grotescos, mas, às vezes, é mais sutil. E, ainda assim, utilizem essa observação. Vocês sabem que o projeto ele é todo criado para prevenir e proteger o micropigmentador, não o cliente. Então, quando eu dou essas dicas para vocês, quando eu faço lives, etc., é para proteger o micropigmentador, tá? Então, era isso, essa questão. Vocês entenderam sobre essa questão de declarar que todas as informações preenchidas na ficha de anamnese, ainda que sejam informações físicas ou emocionais, são verdadeiras. Porque se num processo elas disserem que não, a gente entra com processo criminal contra elas. A gente tem que tomar esse cuidado. Um exemplo que eu falo também, outros exemplos referentes a isso. Vamos supor, a cliente tem uma pinta bem no começo da sobrancelha, tá? A gente sabe que a gente não pode passar por cima da pinta, beleza. Mas a minha cliente está me atormentando a vida porque ela quer que eu passe por cima do raio da pinta. Ou a cicatriz que você disse, né? Não fazer a microblade na cicatriz. Aí assim, o que eu aconselho é o quê? Tudo que a cliente, no começo isso, sabe? Porque quando o profissional vai ficando mais experiente, eu não faço o que a cliente quer. Só que para iniciante é muito importante ele ter tudo isso anexado em ficha, porque a responsabilidade vem em cima dele. Então, porque, na verdade, gente, a gente chega num ponto que a cliente fica lá falando, aí você fala, tá bom, beleza. E tipo, porque você já sabe, ela chega e você já tá tudo esquematizado. Mas quando a gente é iniciante, não. Então, nesse sentido, vocês precisam ser protegidos, entendeu? As minhas outra coisa. Direto.
Direto ela me manda uma foto da sobrancelha azulada. Eu falo, gente, despigmentação. Ai, mas a cliente insiste, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim, você quer fazer? Ok, eu já tô te falando que não vai dar certo. Mas se quiser fazer, pelo menos coloca na ficha. Porque vai dar Exatamente. errado. Exato. Duas outras coisinhas antes que acabe. Primeiro, tenha na sua ficha de anamnese uma observação se ela está se recusando ou não o teste de alergia. Não coloque na sua ficha de anamnese somente a recusa, porque às vezes foi feito o teste de alergia e ele deu negativo. Então, se você colocou só que ela se recusou e você fez o teste, quem tá mentindo é você. Então, na minha ficha, gente, na ficha da minha consultoria, dos meus clientes, tem o primeiro item, que ela está renunciando ao teste, e o segundo item, que o teste foi realizado com um prazo mínimo de 24 horas e o resultado foi negativo, tá? Então, tenha essas duas opções para vocês marcarem. Pri, caiu um cisco de coração no seu rosto. Pois é, e eu não consigo tirar, a louca. E a última dica que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte. Muita gente me pergunta se cliente tem direito à ficha de anamnese. Priscila, de repente ele apareceu e ele quer cópia da ficha de anamnese. Pessoal, quando a gente vai no médico e a gente pede o nosso histórico médico, quando a gente é internado, faz uma cirurgia, faz um procedimento e a gente pede o nosso histórico médico, nós temos direito legal de ter toda a documentação médica referente à nossa história de saúde. E isso é a mesma coisa. Lembra que eu falei? A ficha de anamnese não pode ter valor, ela não pode ter... enfim, nenhuma dessas regras de contrato, porque ela é um documento médico. Então, se ela é um documento médico, o seu cliente ele tem direito a ter uma cópia da ficha de anamnese. Não se sintam intimidados por isso. Claro, vocês não precisam dar em todo o procedimento, tem que ser arquivado. Por quanto tempo tem que ser arquivado toda a documentação, Priscila? 5 anos, tá? 5 anos tem que ser arquivada toda a documentação. Então, aí, daqui a um tempo, a cliente veio, tira uma cópia, tá, gente? Então, assim, essas foram dicas muito importantes. É óbvio que nós sabemos que existem doenças onde você precisa ter autorização do médica, doenças onde você não deve fazer um procedimento de micropigmentação, mas eu queria dar para vocês as dicas gerais sobre uma ficha de anamnese segura, ok? A Vanessa dizendo, ó, no começo tive uma cliente que queria que eu preenchesse mais os fios. Quando ela levantou da maca, eu caí. Exatamente. Esse é o tipo que a cliente, você escreve lá. Anotação. Que a cliente exigiu. Você não, a cliente. Sempre a cliente. O curso ele vai estar sendo projetado e logo, logo ele vai estar aí disponível para todo mundo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vou falar, não. Eu mudei a minha live, tá? Já falei com a Débora aqui, ó. A minha live, então, é amanhã às 6 horas. Ai, que linda! Dicas de como conseguir clientes. Dicas de como conseguir clientes. Gente, falta 2 minutinhos. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a dona Nayara Bertolassi, esse fenômeno Nayara, gente, Nayara. Né? A Nayara, esse fenômeno da micropigmentação que tem um conhecimento estrondoso e uma simplicidade absurda, que poucas pessoas dentro do nosso ramo, com o conhecimento dela, com a formação dela, possuem. Então, a gente tem que enaltecer pessoas que são assim tão humildes e que se dispõem a doar tanto. Obrigada, Nay. Você sabe que você tem assim um espaço imenso dentro desse meu coraçãozinho. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Meninas e meninos. Muito, muito obrigada. Amanhã, 2 lives aqui, gente. E às 18, às 5 lives aqui, às 18 lives com a Nay, e às 19 vocês voltam aqui, hein? 3 horas. Show. A gente espera vocês. Beijo. Vai ficar salva. Tchau. Tchau.